Nessa guerra, Cruzeiro, Mineirão, Cruzeiro, onde jogar, vai render muitos capítulos ainda, Romano. Nós ouvimos ontem, né, e você vai debater daqui a pouquinho com os comentaristas, a fala do secretário de Estado, Fernando Marcato, porque o governo de Minas entrou firme na parada, o lado da Minas Arena, que opera o Mineirão, o lado do Cruzeiro, e o Cruzeiro está muito convicto da sua postura, da sua posição. Ronaldo já havia dito no início da semana que não tem mais conversa, que agora vai jogar no Independência, se precisar pode jogar no interior também, buscar um estádio maior, tentar uma outra casa, isso pode acontecer caso o Cruzeiro não entre em acordo com o Mineirão. Até ontem, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, concedeu uma entrevista ao canal do Samuel Venâncio, explicou que o Cruzeiro tentou de tudo, inclusive participar dessa operação para aumentar os lucros do Mineirão, para tentar ajudar nessa operação, que não é fácil, essa é a verdade, não é uma operação fácil. A Minas Arena vem tentando desenvolver esse projeto há muitos anos, bate cabeça daqui, dali, para tentar achar uma solução que possa agradar a todos, inclusive aos cofres, chegando num acordo plausível com os clubes. Mas, do lado do Cruzeiro, é esta situação. Cruzeiro bate o pé, aliás, agradeceu ao América, ao Marcos Salum, que abriu as portas do Independência para o time. Por isso, no sábado, já este primeiro compromisso contra o Atlético, o clássico com o Atlético, também marcado para segunda-feira, dia 13, na Arena Independência, com o mando de campo do Cruzeiro. Então, neste início de ano, o Cruzeiro joga no Independência. O que traz, Romano, alguns problemas para a diretoria. O primeiro deles é cultural, né? A torcida do Cruzeiro definitivamente não gosta dos jogos no Independência, tem dificuldade, reclama, óbvio que prefere o Mineirão, mas tem ali um ranço com o Indepa, já cria aquela dificuldade, muita gente na rede social, no Independência eu não vou, jogo no Independência eu não vou, vou cancelar o sócio, que eu até acho que não é o caminho. O Cruzeiro precisa da ajuda do seu torcedor. Mas tudo isso vai cansando de verdade também o torcedor do Cruzeiro. Então, por exemplo, para esse compromisso de sábado, jogo 10h30, primeiro jogo em Belo Horizonte, era jogo para 40 mil pessoas, fácil no Mineirão. No Indepa, 20 mil torcedores, torcedor tem mais de 50 mil sócios, aí o site já está sobrecarregado, venda de ingressos com muita queixa, torcedor entra, volte daqui 2 horas, torcedor vai de novo, daqui 1h30 você tenta novamente, e não consegue efetuar a compra do ingresso. Estamos falando de uma compra de um ingresso de 80, 100 reais, que não é barato, e o torcedor está tendo essa dificuldade. Vale lembrar, o Cruzeiro também trocou a operação hoje do seu programa de sócio, a sua operação de estádios com empresas novas, e aí claro que demanda também um tempo de acerto, de encaixe, de entendimento desse fluxo da torcida, mas não tá fácil não. Mas de toda maneira, eu acredito, Romano, que no sábado vamos ter o Independência lotado. Sei que é tema de debate, agora você também acompanha muito de perto a realidade do torcedor aqui em Belo Horizonte, e a verdade é que a torcida do Cruzeiro, por mais que ame, apoie e vai lotar o Independência, torcedor gosta mesmo, é do gigante da Pampulha, né, Romano? Com certeza, Thiago, e é uma situação em que o Léo ontem foi muito feliz aqui na fala dele, e quem leva fumo é só o torcedor, né, Léo? Quem leva fumo é só o torcedor, é impressionante, é só o torcedor. A bucha só fica com o torcedor. Bom dia, Romano, bom dia, Thiago, Edu Panzi, todo mundo. É impressionante, assim, como que o assunto já vai se estendendo, né? Porque cada dia tem um capítulo novo, né? Tem algum participante a mais. Ontem, com a intervenção, podemos dizer assim, do Estado, com a criação de um comitê para poder tentar resolver essa situação, eu acho que o secretário Marcato foi muito bem nessa, acho que o Estado tem que realmente intervir. Agora, Romano, o torcedor do Cruzeiro, porque o torcedor do Atlético, ele já está vivendo a expectativa da Arena MRV. Então o Atlético vai sobreviver ao primeiro semestre esse ano. Porque depois ele vai ter a casa dele, aí são com os números dele, do jeito dele, o que for. Agora, o Cruzeiro, se o Cruzeiro até quisesse construir uma arena, quanto tempo isso demoraria? Se o Cruzeiro tem uma proposta para fazer uma arena em outro lugar, ou isso e aquilo, quanto tempo demora para isso acontecer? E até lá o Cruzeiro vai continuar jogando no Independência? O prejuízo maior que teremos, o Mineirão não vai ter jogo, é prejuízo para todo mundo.
E o torcedor do Cruzeiro, eu repito, eu bato muito nisso aqui. Antes de entrar nos problemas do gramado, que eu sempre falo assim, daqui a pouco, o Edu fala, semana que vem, daqui 3 semanas, vamos estar falando do gramado do Independência. Como que você faz campanha, incentiva, chama o torcedor para fazer o sócio, sendo que ele já sabe que provavelmente ele não conseguirá comprar ingresso, a não ser que ele já entre numa categoria extra classe, uma categoria mais cara. E aí o torcedor que está numa categoria intermediária, ele vai vendo que ele vai ficar sem ingresso. Muita gente vai deixar de deixar de ser sócio, infelizmente, né? Infelizmente, Paulinho falou que já está deixando. Então, cara, o clube precisa pensar nisso tudo. O sócio, o torcedor, é uma grande receita para o clube, é a receita mais certa, é o que bate ali todo mês. Então, não tem ninguém ganhando com isso, mas quem perde mais, como sempre, é o torcedor. E tem um outro detalhe, Edu, que além do fato do sócio-torcedor, você vai ter uma diminuição, óbvio, porque você não vai conseguir entregar aquilo que espera o torcedor. Ele paga por mês para poder assistir aos jogos. Ele não vai conseguir assistir a esses jogos. Tem o lado financeiro e pode ter o lado técnico, né? Sem dúvida. Dependendo de como ficar o gramado, e aí não vai ser culpa da gestão do estádio, porque é muito complicado você cuidar de um gramado recebendo 3, 4 jogos por semana, num período de chuva, de muita chuva que a gente está passando em Belo Horizonte. Não vai ser fácil. E gramado ruim, há prejuízo técnico, sim. E nós estamos falando de Campeonato Mineiro, o Atlético tem pré-Libertadores, vem Copa do Brasil. Por enquanto só o Mineiro. Mesmo assim, só o Mineiro já vai tudo sobrecarregar o Independência. E aí, Romano, a questão do sócio-torcedor, eu acho que o brasileiro entendeu o programa de sócio-torcedor errado e os clubes venderam o plano de sócio-torcedor errado. Sócio-torcedor, ele não é só acesso a estádio, não deveria ser assim. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a coisa foi vendida dessa maneira. Você vai ser sócio, você vai para o estádio. Você vai ser sócio, você vai ter ingresso de graça. Você vai ser sócio, você vai ter desconto. Só consegue vender o plano de sócio atrelado ao jogo. E não deveria ser assim. O plano de sócio é muito mais amplo do que jogo. Tem clube na Europa que tem sócio-torcedor do mundo inteiro. Eu conheço uma pessoa que é sócio do Real Madrid e não vai a jogo do Real Madrid. Mas é sócio porque ama o clube, gosta do clube, quer ajudar. A filha dele também é sócio? Também, a filha também é criança. Enfim, aqui no Brasil entendem de forma diferente. Isso é um outro assunto, é tema para outro debate, mas quando acontece esse tipo de coisa, escancara, né? A hora que o clube tem um estádio que não cabe todo mundo, o povo começa, não quero, mas se eu não posso ir ao jogo, se eu não tenho meu desconto, eu não vou ser mais sócio. Eu vou deixar de ajudar, de colaborar. Eu entendo o torcedor, porque foi vendido para ele daquela maneira. Agora, é um assunto que tá chato pra cacete já, né? Esse negócio do Mineirão tá alongando demais. Tomara que o governo entre como um mediador, que resolva, que haja uma solução. Eu ouvi a entrevista do Gabriel Lima ontem também, lá no canal do Samuel, e em alguns pontos eu concordo com ele, outros pontos eu discordo. O que eu concordo, por exemplo, quando ele toca no ponto de isonomia, o Mineirão fala em isonomia para Atlético e Cruzeiro. Tinha que ter isonomia, sim, até o momento que o Atlético falou em construir o estádio dele. O estádio do Atlético vai ficar pronto agora no meio do ano, não tem que ter isonomia mais. Bom, é a minha opinião, vocês podem discordar. Porque o Atlético vai jogar no estádio dele. Então é diferente. O tratamento para Atlético e Cruzeiro, a partir do momento que o Atlético for para a MRV, não tem que ter isonomia mais. Eu sendo sincero mesmo. Aliás, na verdade, o Cruzeiro vai ser o maior cliente do Mineirão. Exatamente. Porque o América, por exemplo, nem joga lá. Não, o América não joga, não vale a pena para o América jogar no Mineirão, por todas as questões que todo mundo conhece. Então o Cruzeiro vai ser o principal cliente. Então tem que dar tem que ter um tratamento diferente para o Cruzeiro a partir de agora. Se eu falar, eu não falaria isso no ano passado, ano retrasado, talvez até junho, isonomia. Mas depois disso acabou. O Cruzeiro passa a ser o principal cliente no futebol do Mineirão. Ô Du, quando você vai fazer um contrato de uma parceria, do que for, eu faço um contrato de 6 meses, é X. Eu faço um contrato de 1 ano, é 2x. Eu faço um contrato de 3 anos, 5x. Essa é a relação do Cruzeiro com o Mineirão, diferente do Atlético. O Atlético vai fazer um contrato para jogar 6 meses, o Cruzeiro para jogar 10 anos. Não, e pro Atlético não vai valer a pena mais fazer contrato. O Atlético vão ser jogos isolados. E o que eu discordo, por exemplo, e aí talvez não tenha sido palavra do Gabriel, mas uma matéria que saiu do Thiago Fernandes, que o Paulo Azeredo tinha informação também, é o Cruzeiro querer participação em tudo. Não dá para ser também.
O dono ali da licitação, a empresa que venceu, quem fez a obra do estádio, quem cuida do estádio é a Minas Arena. Não dá para o Cruzeiro querer abraçar tudo também e ter só o lucro. Então, cara, tem que ceder. As partes precisam ceder, por isso que eu falo que a entrada do governo do Estado talvez seja muito importante para mediar isso tudo. Não deveria, o governo do Estado não deveria estar se preocupando com isso. Tem tanta coisa mais importante para se preocupar. Mas acaba que tem que preocupar com o futebol, com o Mineirão, com o clube, e que a coisa se resolva o quanto antes. Sabe por quê, Romano? Tá cansando, cansa pra gente falar a respeito. Imagina o cara que tá escutando, que tá assistindo o programa, ele deve estar cansado também, ele deve estar querendo saber quando é que o Felipe Machado volta, quem que o Pesolano vai usar como primeiro volante. Até quando o time volta a jogar no que Mineirão. dia que o Gilberto estreia, como é que vai ser o sistema tático do Cruzeiro. Eu tenho uma coisa que eu quero saber que não tem a ver aí com o Cruzeiro Mineirão. O que aconteceu com as 66 datas do Estado nos últimos anos? Boa pergunta. Boa pergunta. Fica essa pergunta no ar. Enquanto Atlético e Cruzeiro estão lá brigando com o Mineirão em condição de pagamento e tal, o Estado tinha 66 datas. O que aconteceu com essas 66 datas? Por que ninguém usou? Ou melhor, o Mineirão usou, porque se o Mineirão teve 300 eventos no ano, ele usou datas que seriam do Estado. E aí? E esse dinheiro foi para o Estado? É mais uma pergunta. Mais uma pergunta.